Pastora Gabi vai compartilhar a palavra com a gente hoje. Vó Silene, para de beliscar o menino. Brincadeira. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos a pastora Gabi para que ela compartilhe a mensagem nessa manhã, a tua palavra, que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, que ela possa compartilhar sem se esquecer. Espírito Santo, respalde ela nesse momento, que ela tenha um bom desempenho para a glória do Senhor, que a unção do Senhor permaneça sobre nós e os nossos corações estão abertos para receber a tua boa mensagem, em nome de Jesus. Amém, igreja? Paz, Senhor. É uma alegria, um privilégio estar aqui nessa manhã, falando a palavra de Deus. Eu estou muito feliz pela data de hoje, que é o Natal, né? Véspera de Natal. E é uma data que eu gosto demais. Eu sei que tem pessoas que não gostam muito, que acham que a data é triste, mas eu gostaria que você voltasse seus olhos para o verdadeiro Natal, porque o Natal, na verdade, é uma pessoa, né? Não é uma data, não é apenas uma comemoração, mas ele é uma pessoa, ele é Jesus. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando o Kleber falou, sua escala vai cair no dia 24. Eu falei, eba, é comigo. Então, vamos começar hoje. Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias no texto de Gênesis 18. Vamos lá. Gênesis, capítulo 18. Aqui fala de um personagem específico chamado Abraão, né? Ele chamava Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Antes de ler o texto especificamente, você vai abrindo a sua Bíblia aí. Quem está com a Bíblia no celular também. Eu vou contextualizar um pouquinho. Abrão, ele foi chamado para sair da terra dele. Deus falou para ele, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus deu um chamado com promessa. E eu farei de você o meu povo e uma grande nação, né? Sendo que eles não eram muito novinhos e a mulher dele era estéril. Então ela já tinha passado uma vida tentando ter filho e não tinha conseguido. A mulher dele era Sarai, depois mudou o nome para Sara. Então, para ficar fácil, eu vou falar Abraão e Sara, tá, gente? Para ficar mais fácil os nomes. E Sara não conseguiu ter filho. Eis que, em Gênesis 16, um pouquinho antes do 18, a Sara teve uma brilhante ideia. Eu falo que a Sara devia ser brasileira. Porque ela deu aquele jeitinho brasileiro. Sabe quando a gente resolve aquele problema do nosso jeitinho? A Sara deu um jeitinho brasileiro. Ela falou assim, eu já sou velha, Deus não prometeu para você que você teria filhos, né, Abraão? Que a gente ia ser pai de nações. Então, sabe o que eu vou fazer? Toque a minha escrava, essa serva egípcia, ela tinha uma serva dela. Que na época era comum eles terem servos, era uma escrava. Toma aqui essa serva, o nome dela era Agar. E você vai ter relação com ela, quem sabe ela engravida e vai ser como se fosse o meu filho, porque ela é minha serva. Então, tipo, o filho é meu. E aí, pronto, cumpriu a palavra de Deus, você acredita? E Abraão falou, tá bom. Banana, né? Porque não devia ter falado, tá bom, mas falou. Ele devia ter entendido que Deus queria um filho de Sara, que essa era a promessa. Mas em meio às circunstâncias, em meio à espera, foi tanto tempo esperando, vai que essa ideia era boa mesmo, né? Tá bom, então no Gênesis 16, eu acho que eu vou ler só um pedacinho, porque é bem interessante. Volta aí uma página, Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Eles já tinham chegado na terra, já estava fazendo 10 anos na terra. 10 anos de promessa parada. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Agar falou, engravidei, você não. Acho que ela se sentiu no pedestal, ela tomou um posto que não era dela, né? Versículo 5. Então Sarai disse a Abrão,
caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Ela foi brigar com Abrão. O que você quis aceitar essa promessa também? Agora, tá vendo a afronta que ela está me fazendo? Gente, mulher, é um trem complicado, né? Mulher acorda, se ela acorda no dia, virada no girar, ela não dá bom dia. Ela já fala as 1000 coisas que ela tem que fazer. Vocês sabem, eu sou mulher. Você tem uma mulher, quem tem filha, você tem mãe, você conhece mulher, né, gente? E a Sara foi lá brigar com Abrão. Caia sobre você a afronta que eu estou sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. O problema dela, ela transferiu para Abrão. Ela não estava nem brigando com Agar. Ela falou, Abrão, a culpa é sua. Vai lá, continua. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Vou parar por aqui, porque até onde me interessa, elas brigaram. Agar fugiu, porque ela foi muito maltratada, não aguentava mais. Agar voltou, porque o anjo apareceu para ela. Virou um sarceiro. Vamos combinar que mulher é bicho abençoado, né? Quando ela pega ranço, vira aquele trem. Agora vamos parar e dar uma pausa. Como estava a cabeça de Abrão? A mulher dele cacetando ele, brigando com ele, acabando com ele. Você sabe que ela deve ter ficado de mal dele, né? Com cara feia. A outra engravidou, o filho era dele. É uma promessa, é um filho. Então ele tinha um filho lá na barriga e tal. Olha a situação que se encontrou. E isso foi por 13 anos, tá? Agora onde eu vou ler, 13 anos se passaram que a situação não melhorou. Porque a escrava continuou meio que, ó, eu tenho filho, você não tem. A promessa cumpriu através de mim, você não. E Sara morrendo de raiva e maltratando. Imagina a situação dessa casa. Esse é o lugar caótico que eu quero inserir você agora para você entender o que estava acontecendo. Então vamos começar a ler o 18. Vamos lá, que é essa palavra que Deus tocou no meu coração. Começa o capítulo assim. Deus promete um filho a Abraão. De novo, né? 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Vou ler de novo, para você prestar atenção nessa parte. Quando ele estava sentado na porta da tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe do seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que se lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até seu servo. E ele fez direitinho, tá? Agora vamos lá, ele fez a comida, ele serviu no versículo 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. PS, ela era estéril e já estava na menopausa. Impossível 2 vezes. Por isso, riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Tá, só vou parar até aqui. E aconteceu que depois disso, na primavera seguinte, Sara teve um filho. Mas eu quero voltar lá no versículo 1. O Senhor apareceu a Abrão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Gente, a gente está falando lá do Oriente Médio, um lugar de deserto, um lugar quente toda a vida. Eu estava escutando uma mulher que morou lá, e ela falou assim, nenhum ser humano tem a capacidade, ele, por livre e espontânea vontade, de ficar fora da tenda nesse lugar, fora da casa, no calor mais quente do dia. Porque faz perto de 60 graus a temperatura, sensação térmica. Gente, a gente está com 42 aqui
na onda de calor, a gente está cozinhando, né? Quem sentiu esse calor absurdo essa semana passada? E as semanas que passaram? Faz uma onda de calor, a gente quase surta, sua, derrete. Procura um ar-condicionado, ventilador, uma sombra, alguma coisa. Por que você acha que Abrão estava no maior calor do dia, na hora mais quente do dia, sentado na porta da sua casa, para fora da tenda? Meu irmão, porque ele não aguentava a situação lá dentro. Porque já estava impraticável ficar com a Sara. Porque estava impossível. Abrão estava no caos. Ele olhou para a casa dele e falou, isso é o caos, eu prefiro cozinhar aqui fora, eu prefiro virar churrasquinho do que ficar lá dentro com essa mulher. E é verdade. E quantos de nós já não passamos por uma situação dessa? Que olha para aquela situação, não precisa ser do seu casamento, tá, meu querido? Mas você olha para aquela situação e fala, eu prefiro queimar lá fora do que ficar nessa situação. Abraão estava provavelmente numa depressão aqui. Porque ele escolheu ficar na hora mais quente do dia, na entrada da casa dele. Olha a situação que Abraão se encontra. 60 graus de temperatura, sensação térmica, e ele fora. Mas, no versículo 2, preste muita atenção. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Meu querido, quando Abraão tirou o olho da tenda, da situação, do problema, e quando ele ergueu o olho, o que ele viu? O Senhor. Ele viu Deus. Ele viu 3 homens, que eram o Senhor e 2 anjos, né? Provavelmente. Ele viu Deus. E quando ele resolveu elevar os olhos e viu Deus, ele correu para ele. E ali toda a situação dele foi transformada. Amém? Inclusive Sara. Porque mexeu com a Sara lá dentro. Porque ela ouviu, ela riu, ele falou, por que você está rindo? Tipo assim, debochada. Debochada, que foi dar um jeitinho brasileiro para sua condição. Demorou 13 anos ainda mais para acontecer essa promessa. Muito provavelmente ela atrasou a promessa na vida deles por causa do jeitinho brasileiro que ela deu. Mas eu não me esqueci de você. Então ele curou até a Sara, do deboche dela, da angústia dela, da raiva dela. E ela ainda falou, não ri. Mentiu, você riu sim, não minta. Ele deu um pau, ele deu um chego para lá na Sara. Depois dessa, Sara enfiou o rabinho no meio das pernas e ficou bem na dela. Você vai brigar com Deus? Ela ouviu a voz de Deus. Estava falando com Abraão, mas ela ouviu lá de dentro, porque ela estava bem na espreita. Olha que demais. Quando Abraão ergueu os olhos, quem que ele viu? O Senhor, que lhe entregou novamente a palavra. Você vai ter filho, porque quando eu voltar aqui, na primavera seguinte, ela vai ter um filho, e vocês estarão com o filho nos braços. E, gente, foi exatamente isso o que aconteceu. Passou um tempo, quando o Senhor voltou para visitá-lo, ele estava com o filho em seus braços. Amém? E a promessa do Senhor se cumpriu. Aí eu quero que você vá em Mateus 2. Vamos mudar um pouquinho agora, lá para o Novo Testamento. Mateus 2. Nós vamos ler do 1 até o 12, tá? Mateus 2, de 1 a 12. A visita dos magos. Isso foi quando Jesus nasceu, tá, gente? Maria e José foram para Belém, porque teve um censo, e lá eles não tinham lugar para ficar, conseguiram um estábulo, ele nasceu e estava na manjedoura lá. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor, em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes
chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para que não voltassem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Aqui a gente está vendo a visita dos reis e magos, né? Tem gente que fala reis e magos, aqui na minha versão está só magos. Eles eram estudiosos que vinham de onde? Do Oriente. Eles não eram judeus, eles não eram do povo de Deus, portanto, não eram conhecedores da palavra de Deus, né? Certo? Eu gostaria que vocês vissem agora o versículo 2, a fala deles. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Como que eles descobriram essa história do recém-nascido do rei dos judeus? Eles viram a estrela, certo? Para ver a estrela, meu querido, você olha para onde? Para o alto. Você não consegue ver a estrela olhando para o chão, né, meu querido? Então, eles eram magos, estudiosos, e eles olharam para o céu e eles viram uma estrela que não existia, que apareceu com um propósito, que foi quando o rei dos judeus nasceu. E eles viram a estrela e eles seguiram a estrela e foram seguindo até que chegaram em Jerusalém. E eles falaram: nós vimos a estrela, onde está o rei dos judeus? A gente veio adorá-lo. Quando Herodes, que também não era judeu, tá, gente? Herodes era do povo lá de Roma, né? Ele ouviu isso, ele ficou perturbado. Por quê? Que rei? Rei sou eu. Que rei é esse que vem nascer? Que história é essa? O que ele fez? Ele não era bobo nem nada? Quem que ele reuniu? Os sacerdotes e os mestres da lei e perguntou: onde deveria nascer o Cristo? Eu quero saber de vocês, o que eles responderam? Eles demoraram, eles tiveram que pesquisar ou eles responderam de pronto? Aqui, eles responderam de pronto. Onde tem que nascer o Cristo? Eles responderam na hora. Olha a resposta, está no versículo 5. E eles responderam: em Belém da Judéia. E ainda falaram por quê? Porque o profeta escreveu: mas tu, Belém... Eles citaram o texto do profeta, que falava sobre a cidade de Belém, onde nasceria o Cristo. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Os sacerdotes, na época, eram como se fossem líderes, né, religiosos. Eles eram políticos, digamos assim. E os mestres da lei, eles eram estudiosos mesmo, como se fossem, assim, os professores, cientistas, pessoal acadêmico da época, né? Eles sabiam a resposta de cor. Eles responderam no ato. Eles responderam ainda falando o manuscrito. Por quê? Porque os olhos deles estavam para baixo. Olha para baixo, olha para sua Bíblia aí. Você não está olhando para cima. Eles sabiam de cor onde nasceria o Cristo, mas eles não identificaram a estrela. Eles não foram capazes de saber que Jesus tinha nascido. Eles não foram capazes de perceber o que estava acontecendo no momento histórico, porque eles estavam preocupados só com isso daqui, ó. Eles sabiam só aqui, a lei, a letra, mas eles não foram capazes de olhar para o alto. Os olhos deles estavam para baixo, para a situação, para o mundo, para o tempo que eles estavam vivendo. Os olhos deles estavam em saber que posição maior que um ia tomar que o outro, porque os sacerdotes tinham uma escala lá, né? Eles eram assim, quem ia ser mais. Então eles queriam ser mais, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam, como é que fala aquilo? Alcançar um poder ali, né? Eles estavam pensando na carreira deles. Já os mestres da lei, eles sabiam de cor a palavra. Ciência. Eles sabiam tudo que eles tinham que saber. Uau! Mas não tinham os olhos em Deus. Nem uns, nem outros. Enquanto lá o outro povo estava com o olho no alto. E foi capaz de ver a estrela. E veio adorá-lo. Sacerdotes não adoraram Jesus. Mestres da lei não adoraram Jesus.
Mas os magos que olharam para o alto e que viram a estrela, vieram de longe para adorar Jesus. Vocês estão entendendo? E o título da mensagem de hoje é: olhe para o alto. Olhe para o alto, porque enquanto a gente está com o olho aqui na terra, enquanto a gente está com o olho aqui na circunstância, enquanto a gente está com o olho nas preocupações desse mundo, na carreira que eu quero alcançar, no reconhecimento que eu quero ter, enquanto eu estou com o olho aqui nos meus problemas, na minha dificuldade, na minha situação, eu não coloco o olho em Cristo e eu não sou capaz de viver toda a promessa e todas as bênçãos que Ele tem para mim. Amém? Eu não sou capaz de reconhecer o tempo que eu estou vivendo. Eu não sou capaz de reconhecer o que está acontecendo no mundo espiritual. E é isso. E você não precisa ser um grande doutor da lei, um convertido faz muito tempo, um estudioso da Bíblia, porque eles eram tudo isso. E eles não reconheceram. E eles não viram a estrela. Enquanto os outros gentios que não eram nada, não eram nem o povo de Deus, viram e vieram adorar a Jesus e ainda entregaram seus tesouros para Ele. Experimentaram da salvação. Amém? Continuando. Versículo 9 diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram, porque de dia, gente, não dá para ver a estrela. Então eles perderam a estrela de vista, eles chegaram até Jerusalém, a estrela sumiu, não é noite? Ó, a gente está aqui, em Jerusalém, capital. Cadê? Onde está esse que a gente veio adorar? Aí Herodes já se incomodou, os mestres da lei já ficaram tudo alvoroçado. Ali falou que em Jerusalém houve grande tumulto, grande alvoroço, porque reuniu todo mundo dos sacerdotes e dos mestres da lei. E mesmo com esse alvoroço, eles ainda não viram a estrela, tá? E aí no versículo 9, continuando, depois de ouvirem, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. Mesmo com tudo isso, eles continuaram olhando para o alto, tá? Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Ela parou em cima, ela seguiu, eles seguiram, né? E a estrela estava certinho em cima da onde estava o menino. Certinho ali no estábulo. Versículo 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Anoiteceu, eles viram a estrela, eles ficaram muito felizes. E eles chegaram na casa, viram o menino com sua mãe Maria e prostrando-se o adoraram. Eu já preguei sobre isso, vou fazer um adendo aqui, vou lembrar. O que você pode dar para um recém-nascido que tem uma estrela? Que ganhou uma estrela de Deus? Nada do que você der vai surpreender. Nem ouro, nem mirra, nem incenso. Eu estava brincando, eu falei outra vez, eu vou repetir de novo, o olhinho essencial, sabe? Quem conhece agora, está super na moda, gente, eu gosto, tá? Dos olhinhos essenciais. Inclusive, agora eu lavo a roupa, não uso mais amaciante, porque eu não acho que é bom mais. Aquele cheiro forte, produto químico, eu coloco vinagre e olhinho. Olha que pessoa saudável. Eu brinquei, falei, estou me achando a saudável da terra, né? Estou usando vinagre e olhinho, gente. Mas é uma fortuna aquele trem. Quem concorda comigo? Cadê as mães de criança pequena que usam olhinho? É uma fortuna aquele negócio. O negócio é 5 ou 15 ml que vende. R$120. O de 5, R$300. Aí eu fui pesquisar, porque eu não sou obrigada. Eu peguei é de uma marca específica, aquela bem famosa, tá, gente? Peguei o catálogo deles e vi se tinha mirra, porque eu sei que mirra é um olhinho. Tem extraído lá do Oriente a mirra. 600 ou R$700, 5 ml. Eu falei, é podre de caro a mirra. Se é caro hoje em dia, que o método de extração deve ser mecânico e mais fácil, imagina aquela época. Eles entregaram ouro, nada mais do que ouro, caríssimo, mirra e incenso, que é tipo de uma mirra também, era tipo de um negocinho lá que cheirava, que era caríssimo, purificava lá. Eles entregaram coisas caríssimas para Jesus, mas a coisa mais importante que eles entregaram quando eles chegaram, e isso realmente tocou o coração do Pai, não foi o ouro, não foi a mirra, não foi o incenso. Foi o quê? Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Foi seu coração. Eles seguiram a estrela, eles fizeram tudo isso para, prostrando-se, adorar o Mestre. Esse presente, sim, tocou o coração do Pai. Porque esse presente, meu querido, não tem dinheiro que compre. Esse presente é o verdadeiro presente que Jesus está esperando da gente, do nosso coração. Hoje eu fiquei muito feliz na hora da adoração, que Kleber subiu aqui e deu aquela partezinha, porque eu falei, Deus, é isso.
Esse é o nosso presente para o nosso Salvador. É o nosso coração, é a nossa adoração, é a nossa rendição, é o nosso reconhecimento por tudo que Ele fez. Amém? Esse foi o verdadeiro presente que eles levaram. E então, eles adoraram, entregaram seus presentes e, tendo sido advertidos em sonho, não voltaram para Herodes, mas foram para sua casa por outro caminho, porque Deus é Deus. Mas aí eu quero lembrar vocês o seguinte, o título da palavra: nossos olhos têm que estar no alto. Volte os seus olhos para o alto. Tira os seus olhos. E hoje a gente tem que pensar o seguinte: onde estão os nossos olhos? E aí tem várias situações, como Abraão. Será que os seus olhos estão no seu problema? Será que você está tão amargurado, tão ferido, tão angustiado, tão preocupado com o seu problema que os seus olhos estão no seu problema? E você está lá no calor de 60 graus torrando para fora do seu tempo, da sua tenda? Primeira circunstância. Segunda circunstância, será que os seus olhos estão nas preocupações desse mundo? Que cargo que eu vou alcançar? Não, porque eu tenho que subir no meu emprego, porque eu tenho que ser reconhecido, porque eu tenho que ser o melhor, porque, olha, eu preciso correr atrás, porque agora é a hora de eu prosperar, agora é a hora, eu preciso. Será que você está com os olhos igual os sacerdotes? Querendo alcançar algo mais? Aqui nessa terra, essa preocupação toda da sua vida é essa? Ou será que os seus olhos estão como os mestres da lei? Preocupados ali na ciência, preocupados ali em reconhecer, em estudar, estudo, quero ser mais ali. Só aqui na ciência e esquece de olhar para o alto. Então eu coloquei 3 coisas. Onde estão os seus olhos nessa manhã? Pare e reflete. Se os seus olhos estiverem na preocupação, nos seus problemas, se os seus olhos estiverem nas preocupações desse mundo, no reconhecimento desse mundo, nas riquezas desse mundo, ou naquela vontade de ser mais, de ser reconhecido, de ter ciência, estudar e conhecer. Onde estão? Para, dá uma pausa. Tudo isso é bom. O seu problema Deus vai resolver. A sua condição Deus vai te prosperar e vai te colocar no lugar que Ele quer. Mas quando você fizer igual Abraão, quando você olhar para o alto, ele só experimentou a verdadeira promessa dele resolvida quando ele olhou para o alto. Os magos só viram o Salvador em pessoa ali, porque eles viram a estrela, eles olharam para o alto. Mas, infelizmente, sacerdotes e mestres da lei não foram adorar em Belém. Não viram a estrela e não reconheceram o Salvador. Só para a gente finalizar, eu gostaria que vocês abrissem em Salmos 121. Agora é Davi falando. Salmo 121. O que Davi canta no versículo 1 e 2? O que ele fala? Salmo 121, 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo os meus olhos para o monte, olhe para o alto. Olhe para o que realmente importa. Olhe para a cruz que foi pregada no alto do monte. Olhe para o alto. Porque é ali que a gente tem toda a nossa salvação. A solução dos nossos problemas. Vida eterna. É ali que a gente acha. Amém? Olhe para o alto. Davi colocou: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E em Isaías 9, porque hoje é Natal, né, gente? Isaías 9, versículo 2. O profeta Isaías já estava falando de algo que ia acontecer, que a gente leu lá em Mateus agora há pouco, né? Isaías 9, versículo 2 diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Que vem do alto, amém? Raiou uma luz. O povo viu uma grande luz. E no versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Nessa manhã, véspera de Natal, eu queria convidar você que veio aqui, nessa igreja, que veio aqui nessa celebração, a voltar os seus olhos para o alto.
e falar: Deus, meu problema, ó, tá lá atrás. Não quero saber do meu problema, vai ficar lá na tenda. Deus, minha preocupação com os dias que virão, com o que eu hei de ser, com toda a ciência, está ali, ó, a preocupação desse mundo. Mas os meus olhos estão em Ti. Amém? Queria que a igreja se colocasse em pé para a gente fazer uma oração. Que, na verdade, o Natal é sobre isso. O Natal é uma pessoa. O Natal é Jesus. É um presente que nos foi dado quando a gente nem merecia, quando a gente nem tinha nascido ainda. E agora eu quero que você, pode deixar os seus olhos fechados, mas assim, volta para o alto. Pensamento, né? Os olhos falam do seu pensamento, da sua alma. Volta agora para o que realmente importa. Volta para Jesus. E por fé, porque é um ato de fé, olhe para Ele. Reconheça Ele. Veja a estrela, Ele é a estrela da manhã. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor e vai deixando os seus problemas para trás. Vai entregando para Ele. Fala: Deus, são tantas coisas, são tantas preocupações, são tantas coisas, tantas frustrações, às vezes mágoas. Eu quero colocar diante do Senhor essa situação impossível. Muitas vezes esse caos que eu estou vivendo, Senhor, eu quero colocar na Tua presença. Mas eu quero voltar os meus olhos para o Senhor. Porque através da Tua palavra, o Senhor disse: haja luz e houve luz. Através de Jesus, que é o verbo, que Ele se fez carne e habitou entre nós, através de Jesus foram feitas todas as coisas. Senhor, então eu volto os meus olhos para o Senhor, porque de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu quero te convidar a ir no seu lugar, por fé, olhando para Jesus, para que você faça essa oração. Pode fazer a oração bem baixinho, pode fazer a oração em mente. Deus é um Deus que sabe, conhece seu coração e ouve todas as coisas. Ele sonda até os nossos pensamentos. Nessa manhã, meu querido, fale com Ele. Fala: Senhor, agora eu estou elevando meus olhos para o alto. Eu estou saindo desse problema. Eu estou saindo dessa circunstância, desse mundo. Eu estou saindo disso agora porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Porque eu sei que o Senhor é a estrela da manhã. Porque eu sei que o Senhor é a minha salvação. Conversa com Ele agora. Meu Jesus, Salvador.
como a sua oração. Declara. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio fosse ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e amado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Incomparáveis são as promessas do Incomparáveis, Senhor, são as tuas promessas. E nós voltamos nossos olhos para o alto, porque nós sabemos que é do alto que vem o nosso socorro, porque nós sabemos reconhecer a estrela da manhã, porque nós queremos viver com os nossos olhos voltados e fixos no Senhor, para vivermos as tuas promessas nessa terra, ó Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, a fixarmos os nossos olhos em Ti e ficarmos, Senhor Jesus, realmente olhando e contemplando e adorando o que realmente importa. Toda honra, toda glória, toda majestade sejam dados a Ti, Jesus, porque de Ti, para Ti, por Ti são todas as coisas. Amém. Aleluia! Queria convidar a igreja agora a sentar um pouquinho, porque hoje é véspera de Natal. E as crianças prepararam agora algo muito lindo, em homenagem ao nosso Salvador, que é Jesus, o Senhor. Amém?
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento desde o principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e o seu reino para firmar e fortificar com juízo e justiça, desde agora para sempre. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em as trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em as trevas. Resplandecente sua luz brilhou em as trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. É que hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Glória a Deus.
Gente, ó, um Feliz Natal. Amém? Vamos colocar de pé. Quero pedir para os irmãos, antes de vocês saírem, tira a foto, ó, aproveita ali o painel, marca a igreja, celebre esse dia em família e lembre-se disso, o Natal é uma pessoa, é Jesus. Pai, nós oramos para que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo, nós oramos para que o teu amor, Pai, a paz do Senhor Jesus, que a presença e a consolação do teu Espírito permaneça sobre nós, Pai, que o teu rosto resplandeça sobre nós, nos prospere em tudo que nós fizermos e que o teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, das nossas famílias, de tudo que nós fizermos e tocarmos em nome de Jesus. Você está abençoado com a bênção do Senhor. E como diz a Renata, que haja paz nas famílias, nas festas, em tudo quanto nós fizermos em nome de Jesus. Pessoal, não podemos perder o culto da semana que vem, que é o culto da virada. Que horas? 18 horas, que é o horário da viração do dia, que no Jardim do Éden o Senhor vinha se encontrar com Adão todo dia, né? Então, 18 horas, culto da virada. Eu, como não tenho limites, porque eu sou filha do meu Deus, né? Nós vamos ensaiar as crianças essa semana para a apresentação da semana que vem, porque 2 ensaios eles iam confundir, né? Então, eu estou entrando em contato com os pais por telefone e aí a gente marca os ensaios. Amém, igreja? Deus abençoe e Feliz Natal a todos. Glória a Deus. Uhul. Homens, proclamai as novas lá dos céus, estrelas